Então, nós falaremos aqui de lutas indígenas. Esse povo, né, que é um povo tão importante para a nossa história, que a gente muitas vezes discrimina, não conhece. E estudar essas lutas é uma maneira de você aprender a respeitar. Nós trabalharemos aqui também uma competência socioemocional do respeito. Esse respeito que a gente deve ter com o outro, porque se a gente respeita o outro tem que respeitar a gente, seus costumes, sua maneira de falar. E é assim que a gente deve lutar para viver. Bom, os objetivos dessa aula: reconhecer o papel das lutas em rituais da cultura dos povos indígenas, compreender e experimentar a dinâmica da luta Iquindene da etnia indígena Kalapalo. Hoje vocês vão ver aqui muitos nomes diferentes, né? É uma luta bem legal, que mesmo que a gente não pratique, né, por causa das nossas condições, a gente pode aprender muito com isso aqui também. Identificar e adotar valores de respeito mútuo e solidariedade presentes nas lutas indígenas. Que esse terceiro aqui é o mais importante que eu considero nesse momento, que a gente pode viver, colocar em prática, respeitar o outro, ser solidário, ajudar, né? Enfim, e esse modo de viver dos povos indígenas serve também como uma aula para a gente melhorar a nossa vivência, nosso respeito, nossa convivência com as pessoas. Para começar, descreva aí nos comentários o que é que você vê nessa imagem. O que é que você vê, não apenas assim que seus olhos veem, mas o que é que você pensa, o que você sente quando vê isso aqui. Descreva aí, tá bom? Coloque no chat, coloque nos comentários o que é que você pensa. Pode ser uma única palavra, enfim, bom? Coloque. Enquanto eu vou explicando, você vai pensando e vai escrevendo aí. Memoriza a imagem para você escrever direitinho. O lúdico e as lutas do povo Kalapalo. Lúdico, pessoal, tem a ver com diversão, tem a ver com a forma como a gente utiliza o tempo de maneira prazerosa, para fazer coisas que a gente gosta, coisas produtivas, que melhoram a nossa capacidade de pensar, de se desestressar, essas coisas que são tão importantes no mundo atual. Olha, jogos, brincadeiras e lutas são realizados por homens, mulheres e crianças. Nós estamos falando aqui do povo Kalapalo. Lá na cultura deles, o lúdico não é reprimido entre as pessoas adultas, ou seja, lá o adulto pode brincar, pode se divertir. Coisa que não acontece muito na cultura branca, nesse povo de raiz europeia, que brincadeira e jogo é para criança. Deve ser por isso que muitas vezes o povo brasileiro, os povos indígenas, têm essa alegria, essa vontade de viver, essa maneira de ver a vida como só nós temos. Não há ruptura entre o tempo de trabalhar e o tempo de brincar. Para esse povo Kalapalo não tem esse negócio de o tempo de brincar e o tempo de trabalhar. Em que sentido? Em sentido que são duas coisas importantes e que muitas vezes uma coisa você pode brincar trabalhando e pode trabalhar brincando, né? Se é que vocês me entendem. Característica desse povo, pessoal. Como é que esse povo vive, esse povo Kalapalo? Lá tem ausência de agressividade pública, que a gente vê demais hoje no nosso país, né? No mundo inteiro. É muita gente cometendo violência, destruindo patrimônio público, assassinando pessoas. Então essa agressividade é algo público, é algo que a gente vê em qualquer lugar, em qualquer noticiário, às vezes até na nossa própria casa, enfim. Infelizmente acontece. Porque a agressividade não é só bater, pessoal, fisicamente, pode ser com palavras também. A habilidade para evitar situações que causam desconforto ou constrangimento aos outros, botou um Szinho aqui, mas é aos outros, não, esse povo não gosta, não procura desconfortar o outro, constranger o outro. A prática da generosidade e da hospitalidade, são pessoas que gostam de ajudar, que gostam de acolher. A disposição para doar, compartilhar seus bens materiais. A ludicidade, que é a maneira de se divertir, a maneira de brincar, de jogar, também faz parte do povo adulto. Tá? A preparação é tão importante quanto a participação das atividades. Tanto para eles, o processo de tudo que eles vão fazer é muito importante. Não é só fazer a coisa em si. E nós temos aqui uma luta do povo indígena. Uca-uca, ou Iquindene. É uma luta.
Na foto você vê essas crianças da etnia Camuyará treinando o uca-uca. O nome é uma referência ao rugido da onça. Né? A gente pode imaginar que, mas a onça não tem esse barulho, né? Mas para eles, na língua deles, é uma referência ao rugido da onça. Entre os povos indígenas do Alto Xingu, como Cuyucuru, Meinaco, Camaiurá e o Uaujá, entre outros, é chamada de uca-uca. É muito nome aí complicado, né? Mas, enfim, uca-uca ou Inkidene é a mesma maneira de se referir à mesma luta aí, dependendo da tribo. No caso do povo Kalapalo, o uca-uca é denominado Ikindene, que remete ao significado de uma espécie de luta esportiva ou guerra contida. Tá? Então, para eles, é uma luta esportiva ou guerra contida. Esses dois termos, entre aspas, porque muitas vezes não tem muita essa esportivização e não é guerra também. A prática das lutas é bastante valorizada pelos povos alto-xinguanos, pois as etnias ali assentadas possuem verdadeira aversão às guerras, as quais são consideradas uma característica de subdesenvolvimento social que pode ser resumida na frase de um representante da etnia Meinaco: nós não guerreamos, nós lutamos. Então, pessoal, há uma grande diferença entre guerra e luta. Na guerra, o objetivo é destruir um povo, se possível, matando esse povo. Né? O objetivo é matar, diminuir um exército, diminuir a força de fogo de um povo. Numa luta, é algo com regras, é algo que não tem o objetivo de ferir o outro, de maltratar o outro, muito menos de matar. Hoje em dia, nas lutas, principalmente nas lutas que tem socos, chutes, não é nem permitido uma força desproporcional, colocar força demais, já que o objetivo é simplesmente fazer um soco, né, bem feito, um chute bem feito, e não machucar o adversário. É claro que toda luta tem isso, mas nas regras não é para ser agressivo, é apenas para cumprir o objetivo daquela luta. Tá bom? Exemplo, no judô. O objetivo do judô é deitar o adversário com as costas no solo, derrubar o adversário com as costas no chão, tá? Que isso é considerado um ponto perfeito e a pessoa já ganhou a luta. Então você não pode chegar lá xingando, chutando, batendo desproporcionalmente com a pessoa machucando. Então isso aí não é possível e esse povo indígena já sabia e vivencia isso há muito, muito tempo. Como é que acontece esse uca-uca ou Ikindene? É disputado entre dois lutadores. Eles se desafiam, encarando-se e girando simultaneamente no mesmo sentido, até que um dos oponentes se ajoelhe e o outro repita o gesto, para, em seguida, se agarrar nas regiões do tronco, dos ombros, do pescoço, da cabeça. Parece uma luta de galo. Eles ficam girando, um deles se ajoelha, né? Provavelmente quando estiver tonto, e quando o outro também se ajoelhar, a luta começa. Então, eles podem agarrar na região do tronco, dos ombros, pescoço e cabeça, tá? Para tentar derrubar o outro. O objetivo do jogo é derrubar o adversário de modo que ele toque as costas no solo. No entanto, um simples toque de mãos atrás do joelho do oponente também pode encerrar a luta. Olha que interessante. Ou derruba o adversário no chão, e é muito parecido com a luta que é o judô, né? Muito parecido. Mas eles vão tentar se esquivar, né? Tentar agarrar, tentar neutralizar os movimentos. Se eu que estou lutando lá, o Ikindene, o uca-uca, conseguir tocar atrás do joelho da pessoa, já ganhou também. Bem interessante. Não é fácil, viu? Trata-se de uma luta relacionada com um evento maior, o Quauarupi. Olha, pessoal, dentro desse Quauarupi é como se fosse uma Olimpíada deles lá, um jogo deles, um evento, né? Uma celebração, enfim, que dentro dessa celebração tem essa luta, é uma maneira de se divertir, de chamar a atenção, de comemorar. E o Quauarupi, Quauarupi, aliás, é uma palavra bem, é um trava-língua aqui, viu? É a celebração da vida e da morte que congrega várias etnias do Alto Xingu. Então eles celebram a vida e celebram a morte também
esses povos indígenas têm um apreço muito grande por esse tipo de celebração, tanto quando nasce, quando morre alguém. É uma celebração e muitas vezes com muita alegria, nos dois casos, né? Então, dentro desse festival e dessa espécie de festival, tem essa luta. E nesse festival, do Pauarupi, apenas os homens lutam o Ikindene, tá bom? As mulheres praticam outra luta. Beleza, pessoal, então era isso. Como eu disse para vocês, esse é algo rápido. Eu espero que você tenha aprendido. Você pode reassistir o vídeo que vai ficar gravado, pode fazer comentários aí no chat, fazer perguntas que a gente tenta responder. Bom, espero que tenham gostado e até a nossa próxima aula.